Olá, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Vamos continuar o que nós vimos aí na primeira aula sobre filosofia clássica. Na primeira aula, nós tratamos dos primeiros fisiólogos, do nascimento da filosofia, falamos um pouco do pensamento mítico e como ele foi superado pelo surgimento da filosofia. Na aula de hoje, nós vamos tratar agora do prosseguimento da filosofia grega. Os primeiros filósofos gregos buscaram entender a natureza. Já a partir de Sócrates, da escola socrática, o foco das atenções não é mais tanto explicar o universo, a natureza, a physis, mas sim explicar o homem e o seu relacionamento com os outros homens. Por isso que essa filosofia que se volta para o ser humano é chamada de humanismo. Em linhas gerais, a gente pode definir sucintamente o humanismo como a valorização e a glorificação do ser humano. Bom, primeiro, grande expoente aí é a escola socrática. A escola socrática ela vai buscar valorizar o homem, por isso o homem é o centro das preocupações, é o centro das indagações filosóficas. Isso é dito nesta palavra de origem grega também, o antropocentrismo. Anthropos em grego é homem, anthropos em grego é homem, e a filosofia ela passa então a ter uma função social, ou seja, dirigir as ações humanas, servir de guia das ações humanas no social. Então aqui, nessa filosofia socrática, há 2.300 anos atrás, já se planta uma semente, mais de 2.300 anos na realidade, já se planta uma semente que vai perpassar a filosofia ao longo desses milênios aí, que é a ideia de bem comum. O homem situado no seu ambiente social, buscando o bem comum e não apenas o bem individual. Fundador da escola socrática, leva o seu nome, é Sócrates, que ficou famoso por duas frases aí, o só sei que nada sei e o conhece-te a ti mesmo. O que ele queria dizer com essas duas frases? Elas, na realidade, refletiam muito mais o seu método de ensinar filosofia. O Sócrates, ele jamais cobrou nada de alguém, ele, aliás, era sustentado pelos seus discípulos, que lhe garantiam a sobrevivência, lhe forneciam o que era necessário para viver, sem que ele jamais tivesse pedido nada para nenhum deles especificamente. Pelo menos é o que a gente sabe a partir do seu principal discípulo, que é Platão, pois o próprio Sócrates jamais deixou nada escrito da sua filosofia, da sua obra. Então, muito do que a gente sabe do Sócrates deve-se aos escritos de Platão, onde o Sócrates aparece como um personagem, muitas vezes, e isso tem gerado inúmeras polêmicas, infindáveis polêmicas entre os filósofos sobre o que seria na realidade, algumas ideias ali, fica difícil determinar quem é o verdadeiro autor. Se o autor daquelas ideias é o Sócrates mesmo ou se é o Platão através do seu personagem Sócrates que está colocando alguma ideia. De qualquer forma, o Sócrates ele tinha duas ideias, queria dizer algumas coisas quando ele usava dessas frases. Então, quando ele falava do só sei que nada sei, ele estava dando a base daquilo que depois vai se tornar o ceticismo filosófico, que é questionar o conhecimento, a validade do seu conhecimento. Ou mostrar, mais especificamente, demonstrar para as pessoas que muitas vezes elas agem como se tivessem conhecimento de alguma coisa, mas na realidade elas não têm, elas não possuem apenas uma opinião, e não têm aquele conhecimento verdadeiro baseado na razão. Então, o método do Sócrates para ensinar filosofia era através do diálogo. Então, imaginem uma situação, duas pessoas estão ali conversando, falando sobre um acontecimento qualquer, mas você viu isso? Eu não achei que aquilo foi justo, eu não vi justiça naquela ação. E aí o Sócrates interpela os dois e fala, o que é justiça? Defina a justiça, qual é o conceito de justiça? E aí esses interlocutores vão se esforçar para dizer o que é justiça, e o Sócrates ia derrubando cada uma
das argumentações desses sujeitos, mostrando que eles não sabem o que é justiça. Então, como você fala algo que você não sabe o que é? E quando esses interlocutores cansavam, diziam assim, então, Sócrates, a gente não sabe, o que é justiça então? Aí ele dizia, eu só sei que nada sei. Me diga você, quem falou em justiça foi você. Então essa é uma postura que vai levar ao ceticismo, né? Levando às últimas consequências, vai levar ao ceticismo. Mas é a postura da dúvida, do questionamento, que é intrínseca, é própria da filosofia, né? E o conhece-te a ti mesmo é a ideia de que você deve conhecer a sua própria natureza, seus próprios instintos, a sua forma de pensar, para que você não caia em armadilhas, para que você formule um raciocínio correto e mais abrangente, para que você possa alçar a verdadeira reflexão filosófica e descobrir a verdade. Tá? Bom, nesse sentido, né, o Sócrates ele pensa os valores humanos, né, as virtudes, aquelas qualidades, aquilo que o homem, para bem atuar na sua sociedade, lembre-se, na sua cidade, politicamente, para, né, agir pelo bem próprio e pelo bem comum, ele deveria desenvolver a virtude. E o que é virtude para o Sócrates? Isso independe da cidade, independe do local da Grécia ou mesmo do mundo, porque seriam valores universais. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer região, para todos os homens, a virtude seria a mesma. Seriam características morais, né? Seriam características de comportamento válidas em qualquer comunidade humana. Tá? Então, independente dos valores, da história, do desenvolvimento de cada sociedade, né? A virtude seria sempre a mesma, seriam sempre os mesmos valores. Tá? Então, ele vai usar, né, da reflexão moral para se alcançar essa virtude, para que as pessoas descubram o que é essa virtude. Né? Ele não ensina, ele apenas desperta a dúvida e a pessoa, através da própria reflexão, vai descobrir, né, o que é essa virtude. Por isso que essa sua reflexão moral é baseada, como eu citei agora há pouco, né, nos diálogos, na conversa. Tá? E no desenvolvimento desse diálogo, o método socrático é o da refutação. Então você me apresenta uma ideia e eu desconstruo essa ideia, eu mostro para você que essa ideia não é verdadeira, através de exemplos, do diálogo, da conversa. E depois, através de perguntas e respostas, a chamada maiêutica, né, vamos construindo, você vai despertando esse conhecimento a partir da sua própria ideia, né, das suas próprias ideias, da sua própria experiência ou da sua própria sensibilidade. Tá? E nesse sentido, né, o Sócrates ele vai trabalhar muito com a indução. O que é a indução? É aquela forma de você chegar a um conhecimento geral, abstrato, a partir de casos particulares. Então, a indução é aquele que parte do particular para o geral. Tá? Este é o Sócrates. Seu principal discípulo foi Platão. Né? Platão deixou duas grandes e importantes obras. Os diálogos, né, vários diálogos ali, Teteto, Fédon, Banquete. Né, em alguns deles, Sócrates é um personagem, então muito do que a gente conhece da filosofia socrática está, né, através desse personagem dos diálogos do Platão. Tá? E a República, onde ele, né, trabalha o seu ideal político, como é que seria a sociedade ideal. Né? E é interessante falarmos da República de Platão, porque ela é bastante polêmica. Tem gente que enxerga na República Platônica a meritocracia elevada ao estado da arte. Né? Ou seja, a origem do indivíduo, se ele é filho de simples trabalhadores braçais, camponeses, ou se ele é filho de um filósofo, isso não importaria no destino do filho, dessa criança, né? Porque cada um se desenvolveria de acordo com as suas capacidades. Tá? Então essas crianças, assim que nascessem, seriam retiradas de suas mães, né? E lembrando, estamos falando de Grécia, e na cabeça de um grego, uma nação, um país é uma cidade.
Tá? Então, nessa cidade, nessa res pública, nessa coisa de todos, né? A palavra república é uma palavra latina, não grega, que quer dizer coisa de todos, né? Res, coisa pública. Então, a primeira coisa comum nessa república seria as crianças. Né? As crianças seriam retiradas de suas mães, seriam criadas em comum, sem conhecer seus verdadeiros pais, seus pais biológicos, suas mães biológicas, seriam criadas em comum e aí receberiam todos exatamente a mesma educação. E a partir deste momento, com a mesma educação, cada criança ia se desenvolvendo, demonstrando seus talentos naturais. Aqueles que não servem para trabalhos intelectuais, né, mas têm excelente coordenação motora ou só servem para trabalhos manuais, seriam encaminhados para os trabalhos manuais, seriam artesãos, coisas assim. Aqueles que têm, por exemplo, né, maior aptidão para a música, para as artes, seriam encaminhados para a música. E aqueles com maior capacidade intelectual seriam encaminhados para a filosofia. Tá? E estariam destinados a serem os guardiões dessa sociedade, ou seja, seus governantes. E o interessante é que a recompensa para esses governantes não seria a riqueza material. Né? Eles não teriam nenhum tipo de riqueza. A recompensa para esses governantes, para os guardiões, seria a consciência de governar a sociedade para o bem comum. Né? Então, como eu disse, essa noção de bem comum ela vai estar muito presente em toda a filosofia pelos próximos milênios aí. Né? Então, vejam que cada um se desenvolveria plenamente, né, nos seus potenciais de acordo com seus próprios méritos. Então, para muitos, a República de Platão é a meritocracia, né, no estado da arte, a perfeição da meritocracia. Outros já identificam nessa mesma República de Platão princípios socialistas, já que cada um receberia de acordo com suas capacidades, né, e de acordo com suas necessidades. Ofereceria à sociedade aquilo, né, o necessário, ofereceria à sociedade aquilo que ele pode oferecer de acordo com suas capacidades e retiraria da sociedade de acordo com suas necessidades. Outros enxergam nessa República de Platão um sistema extremamente aristocrático, elitista. Afinal, o governo seria exercido pelos melhores. Né? Então, é uma república aristocrática. Tá? Melhores em que sentido? Melhores no sentido intelectual, os mais bem preparados, os mais inteligentes, os mais capacitados. Então vejam que a República Platônica, ela dá muita discussão, dá muito pano para manga e é difícil mesmo realmente chegar a uma conclusão e falar é isso, bater o martelo e dizer está fechado nesse aspecto. Tá? Existem bons argumentos para defender qualquer ponto de vista. E é isso que é interessante na filosofia, nas ciências humanas, né? Essa riqueza de opiniões, essa diversidade de opiniões, sem que se chegue a uma verdade única, absoluta e dogmática. Bom, ainda se tratando de Platão, né, o principal desenvolvimento que ele fez para a posteridade, que, né, todo mundo lembra dele por conta disso, é a sua teoria do mundo das ideias. De acordo com Platão, este mundo que nós vivemos, que nós observamos, sujeito à mudança, sujeito à transformação e à decadência, ele não passa de uma ilusão. Ele não é o mundo da verdade. A verdade não se encontra aqui. A verdade estaria num outro mundo que é o mundo das ideias. E o nosso mundo seria um reflexo pálido, um reflexo distorcido do mundo das ideias. Então, quando eu vejo várias pessoas na minha frente e falo, este é um homem, este é um homem, este é um homem, na realidade, o que acontece? A minha alma, que está aprisionada neste corpo, tá? Ela está num processo de evolução, ela foi aprisionada no corpo para reaprender algumas coisas, ela veio do mundo das ideias. E lá no mundo das ideias, ela conheceu a ideia de homem, o homem perfeito, o homem plenamente realizado, né? O homem no estado de arte. Então, essa minha alma, ela, nesse processo em que ela desce, né, ela descende do mundo das ideias e vem para este mundo imperfeito, de imperfeições, ela esquece tudo aquilo que ela viveu, que ela viu no mundo das ideias, tendo apenas uma vaga lembrança. E é por isso que, apesar de eu olhar para milhares de homens e nunca encontrar dois exatamente iguais, eu posso colocá-los numa categoria geral,
generalizar que todos eles são homens, porque a minha alma lembra da essência do homem que está presente em cada um deles. Isso valeria para todos os fenômenos do universo. Então, o mundo das ideias é o mundo da perfeição, né? E o mundo onde nós vivemos, né, esse mundo em que nós temos contato, que nós conhecemos tão bem, seria uma ilusão na realidade. E como você alcança as ideias, né, ou seja, você atinge um conhecimento superior e verdadeiro das coisas, né, da essência das coisas, através da reflexão do pensamento. Tá? E para explicar essa teoria do mundo das ideias, o Platão ele usou da chamada alegoria da caverna, né, onde ele... uma alegoria é uma comparação, é uma metáfora, né, uma parábola. Então, nessa alegoria, ele coloca alguns sujeitos, né, de costas para a entrada de uma caverna e, através de correntes, de algum meio, esses sujeitos seriam obrigados a sempre olharem para o fundo da caverna, nunca para a sua entrada. Então, né, atrás dos sujeitos, os fenômenos ocorreriam, né, os fenômenos reais ocorreriam. Então, por exemplo, uma borboleta, ao passar pela frente da caverna, projetaria a sua sombra no fundo da caverna. E esses homens, vendo aquela sombra da borboleta no fundo da caverna, sem conhecer a borboleta real, achariam que aquela sombra é uma borboleta. Então, né, vejam que a sombra não tem nenhuma, ou tem pouquíssimas das qualidades da borboleta real. A não ser os contornos, não tem as cores, não tem a profundidade. Mas os homens achariam que aquela borboleta, né, aquela sombra é a verdadeira borboleta, quando a ideia, a borboleta real, estaria fora da caverna. Tá? Então essa é uma alegoria que ele usa para explicar o que seria, né, o mundo das ideias e o nosso mundo físico aqui. E o próximo pensador é o Aristóteles, por muitos considerado o maior gênio que já pisou neste planeta. Tá? Aristóteles foi discípulo de Platão e vai fazer uma severa crítica ao seu mestre. Tá? As suas duas grandes obras são o Organon, que tentou abarcar todo o conhecimento do mundo na época, né? Seria a Wikipédia da antiguidade, com todo o conhecimento possível e imaginável ali. Tá? E a Política, né, onde o Aristóteles versa não só sobre política, mas também, né, sobre o ideal de política, ou seja, para que serve a política. Né? Bom, o Aristóteles ele vai se preocupar bastante com a questão de como construir o conhecimento, como é que você constrói o conhecimento. Para o Platão, vejam, o conhecimento é de alguma maneira inato ao homem, já que quando você nasce neste mundo, você já nasce com a sua alma que veio do mundo das ideias, que é o mundo do conhecimento. A sua alma só não lembra disso, então você precisa lembrar, né, através da reflexão, do pensamento, do raciocínio, você lembraria, despertaria o verdadeiro conhecimento. Para o Aristóteles, isso já não ocorre. O conhecimento ele é adquirido ao longo da vida. E ele é adquirido a partir das sensações, dos nossos 5 sentidos. Visão, olfato, tato, paladar. Tá? Então, através da audição, então, através desses sentidos é que nós adquiriríamos o conhecimento. Tá? Então, nós temos a impressão do mundo e, por processos internos, subjetivos de reflexão, aí sim nós construiríamos o conhecimento. Então, né, para o Platão, né, fazendo esse contraponto entre os dois pensadores aí, o mestre Platão e o discípulo Aristóteles. Para o Platão, eu vejo milhares de homens absolutamente desiguais, diferentes entre si, mas eu identifico todos eles como homens porque minha alma lembra-se da ideia de homem que ela conheceu no mundo das ideias. Para o Aristóteles, é o contrário o processo. Né? Depois de ver dezenas, centenas, milhares de homens, cada um deles absolutamente únicos em si mesmos, únicos diante de mim, eu abstraio dessas experiências diversas aquilo que elas têm em comum, aquele fator de unidade. E eu crio em minha mente, subjetivamente, a ideia
de homem. Tá? Então, é isso que se quer dizer do sensível para o inteligível. Né? Você, partindo da experiência, da percepção, da experiência no sentido de percepção, de observação, tá? Não de experimentação no sentido de fazer experimentos para comprovar algo ou para descobrir algo. Não, isso não faz parte ainda da mentalidade grega. Né? E isso é reflexo do mundo escravista em que esses gregos viviam, que eles, né, construíram esse mundo escravista. Porque pôr a mão na massa não é algo digno de um homem livre. Pôr a mão na massa, o trabalhar, é algo indigno, é algo de criaturas inferiores, é algo de escravos. Então, os gregos eles não eram muito dados a fazer experimentos, nem passava pela cabeça deles, né, para tentar provar de alguma maneira que não fosse apenas pela reflexão racional, alguma coisa assim. Tá? Como, por exemplo, é o caso da matemática. Né? Por que a geometria se desenvolveu tanto? Porque você trabalha sempre com abstrações. Você não faz uma medição in loco, né? Você vai fazer as relações, por exemplo, trigonométricas de um triângulo, você faz isso né, matematicamente. Você não precisa fazer um triângulo de 3 metros com 4 metros para verificar se a hipotenusa dele vai dar 5 metros. Você não vai fazer isso com uma fita métrica. É assim que os gregos pensavam. Então, é isso que o Aristóteles ele valoriza quando ele fala, né, do sensível para o inteligível. Tá? Dentro dessa apreensão da realidade, tá, o que acontece? Né, a abstração ela atinge a substância, ou seja, né, essa palavra substância também é uma palavra na nossa língua que tem origem no latim, né, que vem de substare, que é estar por baixo, ou seja, aquilo que está, né, enraizado profundamente. Tá? Então, essa substância, isso que está por baixo das aparências, por baixo, né, do visível, do experienciável, né, aquilo que a gente pode experienciar, né, experimentar, viver. Tá? Essa substância é o que define o ser. Então, você, hoje, tem uma aparência, tem uma idade, tem, né, uma visão de mundo, uma percepção do mundo, mas você não foi sempre assim. Uma hora você foi criança, hoje você está numa determinada idade, amanhã você vai ser um idoso, vai ser velho. Né? Então seu corpo muda, mas você continua sendo o mesmo ser. Por quê? Apesar das mudanças, a sua substância está aí, permanente, desde que você nasce até que você morra. Tá? Então, nesse sentido, para o Aristóteles, ciência, né, ou seja, ciência é uma palavra que quer dizer o quê? Conhecimento, né? Ter ciência, fazer ciência é descobrir as causas das coisas. E é por isso que o Aristóteles ele cria a sua teoria das causas, que seriam 4 causas aí. A causa material, né? Causa, né, a matéria, a coisa com, né, os elementos químicos mesmo, vamos dar essa denominação, com que as coisas são feitas. A causa formal, né, ou seja, o que define a forma, né, porque às vezes elementos, objetos que são feitos dos mesmos elementos possuem formas diferentes, então o que define a forma? Né? A causa final, qual o objetivo disto no mundo, para que ele serve? E a causa eficiente, como ele cumpre esse objetivo, né? Se ele realmente cumpre esse objetivo. Tá? E, finalmente, a lógica aristotélica ela vai trabalhar com a indução e a dedução. A indução nós já vimos, é do particular para o geral. Então, após a observação, né, a observação de várias particularidades, você chega à generalidade. E a dedução é o caminho inverso, né? É do geral, uma afirmação genérica, que teria uma validade universal, você observa se ela se comprova nos casos particulares. Tá? Então, a lógica aristotélica ela é essa via de mão dupla. Ela tem um indutivo e o ramo dedutivo. Bom, depois de Aristóteles, Aristóteles já é um pensador de transição. Né? Nós temos aí, finalmente, o período helenístico, onde ciência e filosofia vão se divorciar. Né? Nós temos a separação entre ciência e filosofia. Tá?
Por quê? O período helenístico é o período de decadência da civilização grega, quando essa Grécia é dominada por estrangeiros, pelos macedônios. Então, né, aquele orgulho, né, da civilização grega, aquela altivez do pensamento grego, também entra em decadência. Tá? Então, dessa preocupação com o bem comum, com o político, com o social, né, no sentido de coletivo, tá? Passa-se a uma preocupação cada vez mais voltada para o indivíduo. Porque, né, do que adianta você se preocupar com um bem comum se existe um imperador que governa a todos nós, que nos foi imposto por uma vitória militar? Então, perdão. Então busca-se cada vez mais um modo de viver, uma salvação, uma solução individual. Tá? Então, a preocupação é cada vez mais individual. E nós temos algumas escolas aí que merecem destaque, né, nesse período helenístico. A primeira delas é a do estoicismo, que vai unir a lógica, o estudo da natureza, a física e a moral. Ou seja, a ideia é desenvolver o ser humano por completo, né, através de um conhecimento mais amplo do mundo, de como o mundo funciona. Tanto o mundo mental, através da lógica, quanto o mundo natural, da física, e o mundo dos homens ali do comportamento, né, com a moral. Tá? Então, para os estoicos, né, o conhecimento ele é uma apreensão subjetiva da realidade. Como assim? Né? Eu, por exemplo, pode ser, olha, este fundo aqui atrás de mim tem como cor predominante o verde. Mas, se você tem algum grau de daltonismo, algum problema de visão, de repente, para você não é verde. Ou se você tem algum distúrbio, você não vê a cor verde. O que para você é verde, para mim pode ser outra cor, pode ser um laranja. Tá? Então, como é que a gente sabe isso? É uma convenção. Então, cada um, né, percebe a realidade de forma subjetiva. Então, o conhecimento é sempre essa apreensão subjetiva, individual da realidade. Né? Depende dos seus fatores aí, físicos, morais, culturais. Tá? E, finalmente, a questão da ataraxia. É a paz de espírito, né? Encontrar serenidade num mundo, vejam, né? Decadente, de invasões, de guerras, de dominação estrangeira. Então, neste mundo, encontrar esta paz, essa tranquilidade, essa serenidade é aceitar da mesma forma a dor que o mundo te traz, o sofrimento e o prazer, as alegrias, sem se apegar a nenhum deles, sem buscar a dor ou o prazer. Apenas, né, o que te acontece, você aceita sem maiores resistências. Tá? Então, os estoicos, né, a gente já pode perceber que eles vão ter uma influência posterior no cristianismo, por exemplo. Outra escola que merece destaque é o epicurismo, né, que pregava que a felicidade estava em buscar o prazer e evitar a dor. Então eles são um contraponto aos estoicos. São escolas meio que contemporâneas, mas também meio que rivais, disputavam os corações e mentes ali na sua época. Tá? Os estoicos diziam que você só vai ser feliz na medida em que você puder obter do mundo o máximo de prazer possível e, sempre que possível, evitar a dor. Tá? No entanto, né, os romanos gostaram muito da filosofia epicurista, tanto é que o slogan do epicurismo vem em latim, que é o carpe diem, né, o aproveite o dia. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, né, essa busca do prazer, ela não é feita só com prazer sensual, prazer da comida, da bebida, prazer físico. Né? Não. Essa é uma busca equilibrada do prazer. É o prazer físico, sim, ter um corpo saudável, praticar esportes, dar boa comida, bem alimentado, mas é também o prazer intelectual, do conhecimento, do desenvolvimento intelectual, da filosofia, do aprender. Todo mundo gosta de aprender. Quando a gente aprende algo novo, a gente fica feliz, a gente se sente satisfeito. Tá? É o prazer espiritual, estar de bem com a sua relação, na sua relação com a divindade, né? Tá satisfeito ali na sua relação com os deuses, no caso dos gregos, né? Então é um prazer religioso, espiritual, e é também um prazer político, atuar na sua sociedade de forma consistente, política, buscando o bem comum. Tá? Prazer afetivo, emocional, né? Tá num relacionamento bom,
maduro, saudável, né, não destrutivo. Então, e não adianta você priorizar o prazer intelectual e descuidar dos outros. Para os epicuristas, né, o importante era o equilíbrio entre todas estas esferas, para que você pudesse se realizar. Daí a ética da simplicidade, a ideia de que, né, não adianta buscar luxo, ostentação, porque você estaria valorizando, por exemplo, os prazeres físicos em detrimento dos outros. Tá? Então, é a ética da simplicidade. Procure ser uma pessoa simples em todos os aspectos, né, e desenvolver todos os aspectos da sua vida. E, finalmente, né, a postura de dúvida do Sócrates, né, iniciada ali com os primeiros filósofos, né, levada a um patamar mais elevado com Sócrates, chega, né, a formar uma escola à parte, que é o ceticismo, que afirma que é impossível o conhecimento da verdade, porque tudo é subjetivo, tudo é uma questão de interpretação, né, então a verdade, né, o conhecimento verdadeiro é inacessível aos homens. Tá? Daí a ideia, né, da limitação da humanidade, do homem como um ser limitado, para descobrir a essência e a verdade das coisas. Ok? Gente, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Até mais.